A graça e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, bom estarmos juntos, amém? Como disse esse cântico, nós queremos mesmo alcançar todas as nações, glória a Deus. O que nós vamos compartilhar hoje diz respeito de comunhão e relacionamento na igreja do Senhor, e certamente essa é uma das grandes chaves que nós temos para alcançar o mundo, amém? Alcançar a nossa casa, alcançar os nossos familiares e, por fim, alcançar e tocar este mundo. Então, eu queria que o irmão abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 18. Nós vamos falar a respeito de a Igreja do Senhor como agência de relacionamento para a comunhão e para a restauração do seu povo. Todos nós sabemos que nós recebemos o ministério da reconciliação. E a palavra do Senhor disse que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. E Ele veio para salvar os perdidos, da qual nós estamos todos inseridos. Agora, a sua igreja é a agência na qual há de dar continuidade a esse ministério do Senhor Jesus. Amém? Então, nós estamos também, eu e você, para reconciliar o homem a Deus. Amém? Reconciliar esse mundo ao Senhor. E nós também, uns aos outros, como igreja. Então, Mateus capítulo 18, a partir do versículo número 1. 18, 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Versículo 10. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir, também a igreja considera-o como gentio publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida pelo meu Pai que está nos céus. Porque onde estiveram 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Amém? Só até aqui, vamos orar. Senhor, nós estamos diante de Ti, queremos mesmo e precisamos ouvir a Tua palavra. Sabemos que ela dá direção a cada um de nós. Ó Deus, e no sentido dessa noite, Pai, direção para nos relacionarmos uns com os outros e relacionarmos também com esse mundo que está ao nosso derredor. Precisamos da sua direção. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, nesta semana, segunda, terça e quarta-feira, nós estivemos ali em Bauru, e tem a empresa na qual eu trabalho e represento, tem a sede em Bauru. E houve lá um período de treinamento, algo assim, de falando de novos produtos.
e compartilhou com aqueles que eram representantes aqui do Brasil e também fora do Brasil. Foi uma reunião muito importante que esteve ali em Bauru esses dias. E falou sobre várias questões do produto, do novo produto, algumas técnicas também de abordagem referente aos compradores, à empresa, de alguma maneira que esse produto fosse conhecido, aceito, e assim também a empresa pudesse colocar no mercado e, por fim, ter aquilo que todos buscam, não é? Que retorno do seu investimento. Então, houve ali várias explicações sobre vários itens, por fim, que nós mesmos, representantes, não sabíamos, mas foi uma reunião muito importante. Mas uma das palestras dizia a respeito do Senhor, não é? Todo importante que eles têm, que é o cliente. Na verdade, tudo gira em torno do cliente. Nós precisamos ganhar o cliente e, por fim, que aquilo se desdobre em oportunidade de negócio e traga também resultado para a empresa. Mas falou-se muito da abordagem desse cliente, aquilo que ele pode gostar, o que ele aceita, o que ele não aceita. Por fim, alguma coisa relacionado à postura, né, do representante quando ele está diante ali do cliente. Mas terminado toda ali aquela fase de exposição do produto e também a respeito dos clientes, como que eles são, os que eles aprovam, que eles não aprovam. Por fim, passou-se um vídeo, e esse vídeo mostrava, assim, algo que para eles é o mais importante, no caso para a empresa. O mais importante que se deve ter quando se chega a alguma empresa é criar-se um relacionamento com essa pessoa, um relacionamento profundo. Então, de tudo que nós aprendemos, do produto, do cliente, de técnicas, de relacionamento, foi o mais importante da reunião nesses 3 dias. Então, conta ali no vídeo que há uma empresa que vende peixe, não sei se os irmãos já viram, num determinado país, que eles vendem peixe, mas a maneira como eles abordam os clientes e como eles fazem essa técnica de venda, envolve muito relacionamento entre ali os vendedores e, por fim, os clientes que estão naquela feira. E por quanto desse relacionamento, que é muito bacana, é muito alegre, é muito próximo, é muito pessoal, por fim o cliente acaba comprando porque ele gosta de estar ali, ele tem prazer de ir naquela banca, ele se sente bem naquele lugar. E por fim, como resultado desse relacionamento todo, o cliente acaba comprando então ali o peixe. Então há várias barracas naquele mercado que é portuário, mas aquela barraca é o que mais vende, porque ela investe muito em relacionamento. Então, para nós também hoje, pensando como igreja, nós podemos ter muitas coisas aqui elaboradas. Por fim, temos escola dominical, existem as células, e a palavra, há também ministério. São muitas coisas que nós colocamos para que o irmão possa se envolver e trabalhar. E, por fim, se sentir inserido na igreja e também útil, na verdade, no trabalho do Senhor, cumprindo aquilo que o Senhor te concedeu como ministério. Então, nós temos planos, aí uma agenda cheia e certamente vamos cumprir. Mas o principal de todas as coisas diz respeito à motivação do nosso coração em relação às pessoas, aqueles que estão ao nosso redor, o nosso relacionamento pessoal, a maneira como você se relaciona, o seu coração em disposição a aceitar as pessoas que caminham contigo e de repente fazem parte ali do mesmo ministério, da mesma célula. Então, todas as coisas são importantes. Nós aprendemos sobre todas elas, praticamos ou elaboramos para que tudo funcione bem. Mas se nós negligenciarmos a importância do relacionamento pessoal, sabe, nessa amizade, nessa alegria, essa questão de algo saudável, sabe, que rompe com barreiras, que não olha o pecado, a falta, que não olha assim se a pessoa está distante ou não, mas, sabe, relacionamentos sadios faz com que, de fato, a pessoa possa ouvir aquilo que você tem a ministrar. Se nós tivermos uma boa técnica, se tivermos a palavra, se nós tivermos conhecimento, sabe, de muitas coisas que, de repente, outro não sabe, e sabemos que ele é importante, mas se não tivermos um relacionamento pessoal,
de maneira que a pessoa se torne muito próxima e venha acreditar naquilo que você está dizendo, por conta da vida que você tem, e não apenas pela sabedoria ou pelo conhecimento que você tem da palavra. Você é mais importante do que aquilo que você sabe. Na verdade, um testemunho fala muito mais do que 1000 palavras. Então, nós, como igreja, nós precisamos aprender ou conhecer a importância que o Senhor dá a respeito de relacionamentos sadios. Porque se nosso no coração não tiver barreira, se nós não tivermos no nosso coração uma predisposição, de repente, de não aceitar a pessoa, ou de alguma maneira discriminar, ou não dermos a atenção necessária, certamente tudo que falarmos, na verdade, tudo que nós pregarmos cai por terra, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamentos. Amém? Então é assim que o Senhor pensa. Então o que nós vamos ver hoje está dentro dessa questão em relação, sabe, qual é o padrão que o Senhor Jesus estabeleceu? Qual é o padrão? Sabe como que o Senhor pode, de fato, ser conhecido por nós? Você sabe que você valoriza a pessoa quanto mais você a conhece. O grande problema que o mundo tem hoje em relação a não aceitar o Senhor é porque não o conhece. Porque se o conhecesse, certamente o aceitaria. A sua palavra, não é a sua mensagem, por fim, a doutrina contida. Se o conhecemos, então nós o respeitamos. Então nós nos alegramos, porque o conhecemos. Mas nós não podemos, de repente, se relacionar profundamente com alguém, se nós não tivermos oportunidade para conhecê-los. Quando nós nos conhecemos e nos relacionamos, a nossa mensagem será muito mais aceita do que simplesmente tivermos sabedoria para transmitir, ou algum conhecimento que de repente alguém não saiba. Então, relacionamento é o que está no coração do Senhor. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Amém? E sabe que tudo que Deus nos dá para nós é sempre visando o próximo. Amém? Ele nunca nos dá algo apenas para o nosso benefício. Mas o que Ele coloca em nossas mãos e aquilo que Ele te ensina, Ele tem como objetivo alcançar outras pessoas. Então o outro é mais importante que nós. Amém? Na verdade, o outro é mais importante que nós mesmos. Ao te conhecer, o Senhor mira pessoas, na qual você vai poder compartilhar com Ele, pelo seu testemunho, a palavra. E te conhecendo, Ele sabe então que pode receber a tua palavra de forma diferente. No capítulo 18, versículo 1, diz assim: naquela mesma hora, aproximaram-se Jesus os discípulos e perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Em Lucas, uma passagem paralela a essa, Lucas 22, a pergunta está colocada ao contrário. Foi o próprio Senhor Jesus que um dia se reuniu na casa de Pedro, e estando os discípulos também reunidos, Jesus perguntou para eles: o que é que vocês têm discorrido pelo caminho? Então, distante do Senhor Jesus, os discípulos tinham um certo diálogo, que havia uma competição daquele que seria maior um dia lá no reino dos céus. Então, eu imagino que essa discussão não se deu assim num instante, de repente, foi algo de 2 minutos. Eu acho que essa discussão veio pelo caminho. E entre eles, então, tinha essa preocupação. Quando nós estivermos lá no reino, junto com o Senhor, quem é que vai estar numa posição de destaque? Eu penso, se há essa discussão entre os discípulos, certamente corria ali entre eles algum sentimento, por exemplo, de inveja, alguma disputa, alguma preeminência. Eles queriam saber quem seria mais aceito pelo Senhor e quem poderia sentar à sua direita e à sua esquerda. Os discípulos estavam discutindo entre si aquele que era o melhor, aquele que poderia, de repente, se sobressair melhor, o que teria um lugar de honra. Agora eu penso, como é que os discípulos podem, de repente, ter esse tipo de discussão? Quem é que teria preferência diante do Senhor? Então eu penso que havia uma discussão séria, havia um clima de disputa, havia um clima de preferência, um clima de autoaceitação. Eles estavam se defendendo a si próprios, colocando a sua verdade
de repente, em detrimento de outros. Então, eles estavam fazendo isso mais ou menos escondido. Eles estavam assim por trás, conversando essa questão. Quem de nós é melhor? Quem é que vai prevalecer aqui assim em algum ponto? Quem é que vai ter mais resultados ao fazer a obra do Senhor? Há essa discussão. O Senhor então chama eles para perto e faz essa pergunta: o que é que vocês têm discutido entre vocês? Qual é o assunto que corre quando vocês estão sozinhos? Eu posso pensar uma coisa. A primeira delas, que é lógico, tudo que nós falamos, em qualquer âmbito que nós tivermos, seja em departamento, seja no nosso relacionamento pessoal, marido e mulher, família, ou mesmo trabalho, aonde nós estivermos, o Senhor sabe cada uma das nossas palavras e conhece cada intenção do nosso coração. Amém? Então, diante do Senhor, não há como nós fazermos qualquer coisa que de repente Ele não saiba ou que Ele não esteja presente ouvindo. Então, o Senhor estava presente. Então, é a primeira coisa que a gente pode perceber. Fazendo isso, o Senhor então coloca um padrão. E vamos pensar assim, nós nos conhecemos, amém? Eu me conheço, eu sei o Jorginho aqui que eu sou, terrível, olhando para mim mesmo, é muito difícil. E por fim, você conhece a ti mesmo. E você sabe o clima que de repente há nos seus relacionamentos. Todas as palavras que nós dissemos a respeito de alguém, certamente nenhuma delas ficou sem que o Senhor soubesse. Então o Senhor sabe o nosso coração, sabe a motivação e as intenções que nós temos no nosso interior em relação ao que somos como igreja e também em relação aos relacionamentos que nós mantemos. Amém? Então não há nada escondido. Então o Senhor quis colocar um padrão. O padrão que Ele colocou, versículo 2, diz assim: Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converteres e não vos tomardes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então o assunto é quem vai ser o maior. E o Senhor disse: para que você entre no céu, há duas condições. Em primeiro lugar, dizendo para os discípulos, há duas condições que o Senhor coloca. Em primeiro lugar, é que você deve converter-se. Os discípulos estão pensando que é o maior. E de repente o coração deles nem se assemelha como um cidadão do reino. Nem se assemelha. Então o Senhor diz o seguinte: é necessário que você se converta. Essa conversão não é conversão para salvação. Amém? Porque depois que o Senhor foi morto e ressurreto, um dia Ele veio, no dia de Pentecostes, derramou do seu Espírito Santo, capacitou os seus discípulos, eles passaram então a ter convicção do pecado. Eles começaram a compreender dentro deles isso. Mas o que o Senhor está dizendo é a postura que eles têm, que deve ser mudada, deve ser transformada. O assunto tem que ser revisto. As palavras têm que ser colocadas de forma diferente. De maneira que anteriormente nós tínhamos discussões sérias. E muitas vezes chegava a vias de fato. E muitas vezes facilmente saiu um palavrão. E muitas vezes a intenção do coração era machucar, prejudicar de fato. Isso era uma questão do passado. Era o nosso sentimento. Não conhecíamos o Senhor. E é nessa direção que o Senhor diz o seguinte: para a igreja é necessário que o seu coração tenha uma conversão, uma mudança de atitude, uma outra postura. Se antes comentávamos sobre alguém, agora não mais. Se antes as pessoas eram nossas inimigas, agora não mais. Se tivéssemos indiferença com alguém que era tão natural, hoje não mais. Portanto, não há como guardar no coração do cristão, aquele que se converteu nas suas atitudes, a ter um tipo de sentimento como esse, de saber quem era o maior. Sabe que essa questão, que todas as vezes que nós discutimos, nós estamos querendo que a nossa verdade prevaleça. E quando eu quero que a minha verdade prevaleça, automaticamente eu quero subjugar a do outro, e colocando ele no seu devido lugar. Afinal de contas, aquilo que eu falo é muito mais interessante, importante, sábio do aquilo que você me coloca. Então, se essa postura era anterior, quando não conhecíamos o Senhor, e os discípulos tinham agora
essa postura de ter um coração parecido, semelhante ao que eles eram antes de conhecer, o Senhor diz o seguinte: é necessário que você se converta. Ou que converta a sua intenção, que converta por uma outra direção o seu modo de falar, que converta a sua direção quando você fala a respeito de algo ou de alguém. É necessário ter o coração do Senhor. Então o Senhor disse para ele: é necessário, em primeiro lugar, vos converteres. Troca o teu palavreado, troca o seu sentimento, sua forma de pensar, não coloque nada contra ninguém, a menos que ele esteja junto, mas não é possível que haja entre vocês algum tipo de discussão que de repente mostre um coração ainda vaidoso, orgulhoso, presunçoso, alguma coisa que venha a se colocar numa posição de ser melhor que o outro. Então, portanto, assim, o Senhor diz o seguinte: vocês estavam no mundo, dizendo aqui para os discípulos, nós estamos caminhando junto. O Senhor está investindo no seu grupo. Ele está caminhando durante aqueles 3 anos e meio. Mas os discípulos, que para mim, quando eu li a primeira vez, foi uma surpresa, foi: como pode discípulo discutir? Pelo amor de Deus, não é? Eu pensei comigo, assim, como ele pode discutir? Acontece que tem o coração do homem. Eu e você, nós temos nosso coração. E a Bíblia diz que ele é terrivelmente enganoso. Na verdade, tremendamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, portanto, se nós dermos vazão à nossa condição natural, certamente cresce aqui dentro muito sentimento que de repente coloque barreira de discórdia contra algo e contra alguém, porque brota aqui dentro. O Senhor diz o seguinte: eu posso fazer muitas coisas, eu posso trazer palavra e conhecimento, eu posso fazer muitos milagres, mas há alguma coisa que você tem que fazer com um tremendo esforço, é mudar a sua forma de pensar, mudar a sua maneira de falar, mudar o seu comportamento em relação a outros, porque o Senhor está interessado em outros. Quando ele reuniu aqueles discípulos, era o início da igreja, mas a intenção do Senhor é que essa igreja se propagasse pelo mundo todo e por fim o mundo todo conhecesse da glória do Senhor. Então ele chama discípulos, mas ele tem a intenção de conquistar toda Jerusalém, Judéia e Samaria, por fim, até os confins da terra. Mas é necessário que os discípulos tenham um coração de alguém que converteu a sua postura, converteu de uma outra direção o seu comportamento, aquilo que ele diz. Glória a Deus. Então a primeira coisa é essa. Você sabe que nessas coisas não tem como o Senhor fazer. Ele não tem como interferir. Nós somos nós. E você sabe que o mais importante que existe é você. Então você é muito importante. Você dirige a sua vida. Você coordena a sua história. Você investe em você mesmo. Você busca o melhor de Deus. E somente você pode um dia estar diante do Senhor respondendo pelos seus atos. Então você, investindo em você mesmo, muda a maneira de pensar e as coisas que você fala. Vigia muito bem cada palavra que sai dos lábios, porque qualquer coisa diferente ao comportamento de ética cristã, certamente o Senhor vai dizer, fala assim: certamente você quer o reino, mas é necessário que primeiro você converta a sua forma de ser, converta o seu coração. Glória a Deus. A segunda questão que ele fala como padrão, ele fala assim: em verdade vos digo que se não vos converteres, e segundo lugar, e não vos tornardes como criança. Então ele coloca uma criança ali no meio dos discípulos e diz para ele: é necessário que você se torne como uma criança. E ali criança tem todo um significado. E nós podemos pensar. Eu acho que naquela época, muito mais que hoje, as crianças tinham um lugar na sociedade. As crianças tinham respeito talvez maior por aqueles que são os seus pais, por quanto ali há muito valorizado a questão da família. Então, uma criança, naturalmente, ela é muito submissa. Ela está ali para ouvir aquilo que você diz. E certamente no seu coração vai responder à direção que você der. Criança é mais sincera. Criança, ela é mais íntegra naquilo que ela vai abraçar, mais inteira, com mais intensidade. Criança também é muito prestativa. Criança é muito humilde. Criança não tem muitas vaidades. Criança não faz muita acepção de pessoas.
ela não tem preferência. Crianças também não faz muita reivindicação. Então, criança simplesmente recebe, com sinceridade, ela recebe o que você instrui e de pronto ela obedece aquilo que você está direcionando. Ela é uma criança, então ela é aberta, ela é receptiva, ela é mais mansa, ela não reage com segundas intenções, ela não planeja algumas questões, ela simplesmente recebe, e aquilo que ela recebe, ela faz. Então é necessário que sejamos também no reino como crianças. E da onde nós recebemos direção? Da palavra. A questão toda, a maneira como nós reagimos, a instrução que nós recebemos. E com que coração nós a recebemos. Se há humildade, se há uma receptividade, se há uma disposição em responder prontamente, se simplesmente não julga as coisas, mas primeiro responde à instrução que o Senhor lhe dá. Então, ser como criança é muito importante para nós pertencermos ao reino do Senhor, para que venhamos a pertencer ao reino do Senhor, um dia habitar ali na sua presença, ser novamente como uma criança. Certamente, se nós pensássemos assim, olha, eu gostaria mesmo de ser uma criança, por fim, muitas coisas que eu fiz eu não faria mais, há muitas coisas do meu passado que eu não entraria nessa história, eu ia responder de uma maneira diferente ao meu Deus, e por fim o meu comportamento ia ser mais adequado à instrução daquilo que eu recebi do Senhor, como criança. Então ele fala para que os discípulos sejam como criança. A mesma instrução é para o Senhor nós hoje, amém? Porque essa palavra seria pregada, não é como foi pregada ao longo da história. Sermos como criança, quando vem uma direção, quando há um apelo, quando vem, sabe, uma linha de conduta, sabemos que é correspondente à palavra, nós precisamos reagir como uma criança. Não ter um coração que prejulga, não ter um coração que duvida de tudo, não ter um coração que contesta, não ter um coração que reage àquilo que é instruído, ou que coloca a sua primeira disposição antes mesmo de responder àquilo que o Senhor está trazendo como instrução. Agora, quando é que nós nos tornamos criança? Certamente na conversão, glória a Deus. Quando nós nos convertemos, quando abre, sabe, os céus, e nós venhamos a conhecer o Senhor, o nosso coração, parece que há uma mudança, como que sobrenatural, repentina, e nós começamos a responder ao Senhor, a palavra, a cada instrução, cada versículo, cada princípio, nós queremos fazer. Se há conserto, nós fazemos o conserto. Se há para pedir perdão, nós vamos pedir perdão. E aquele que nós ferimos, certamente a gente vai buscar a reconciliação. Glória a Deus, não é assim o nosso coração? Os discípulos não passaram pelo que nós passamos, que é uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, Senhor. Quem é que pode nos fazer como criança? Quando o Senhor fala conosco no nosso espírito, então respondemos prontamente a sua direção, aí o nosso comportamento será semelhante a um cidadão do reino. Mas se não respondermos dessa forma, alguma questão há que é muito nossa ainda, muito natural, ainda essa herança que nós trazemos do mundo, ou do sistema do mundo, trazemos dentro de nós, e nós estamos passando por um regime de transformação, de mudança do nosso interior, da nossa atitude. Essa transformação, ela é progressiva, é um processo, ela é contínua, mas a referência que o Senhor nos dá para que possamos avançar e, por fim, nós sermos semelhantes àquilo que o Senhor tem como planejado para cada um de nós, é necessário que a nossa atitude seja como uma criança. Amém? Se converter, mudar a sua estrutura de pensamento. Sabe que a coisa mais difícil, sabe, é mudar a sua forma de pensar. É por isso que existe aí os psicólogos. Eles vão sempre nessa direção. Que você passe a pensar de uma forma diferente, como você tinha pensado até o dia de hoje. Mudar essa estrutura de pensamento é uma coisa muito difícil. Mas o Senhor dá para nós uma ordem.
Comece a pensar como um cidadão do reino. Troca a sua forma de ver as coisas, o sistema do mundo, as pessoas, sabe o que está ao nosso derredor. E pense como um cidadão do céu. Como é esse cidadão do céu? Um coração humilde, receptivo, pronto a obedecer, pronto a se dispor. E não é necessário que se fale 2 vezes a mesma coisa para que se obedeça. Glória a Deus. Só tem um glória a Deus. É necessário que a gente mude. É necessário. E isso nós temos que fazer. Certa vez um homem judeu, ele estava internado no hospital, ele sendo judeu, ele não é cristão, portanto, ele segue ali o Pentateuco, o Velho Testamento, mas ele não está aberto para as coisas do Senhor. Ele não está aberto. Ele não tem essa percepção que Jesus veio como Messias. Mas um dia alguém deixou na cabeceira dele ali o Novo Testamento. Ele abriu no Evangelho de Mateus, capítulo 1, e veio ali a genealogia de Jesus. Amém? Aqueles que formou assim a sua cadeia genealógica. Acertei? Genealógica. Por fim, ele foi olhando cada homem, cada um deles. Ele conhecia todos aqueles, até que chegou em Jesus. E quando chegou em Jesus, pela sua razão, pela sua mente, ele compreendeu que o Messias, então, seria Jesus. Então, na segunda oportunidade que alguém esteve ali para falar de Jesus, ele diz assim: eu já o aceitei, eu já me converti, eu creio aquilo que a Bíblia diz, eu o tenho aceitado, porque tudo aquilo que eu vejo, aquilo que eu aprendo da palavra, aquilo que a palavra diz para mim, eu não preciso ouvir a segunda vez. Foi esse o coração dele. Eu vou ouvir tudo que ela traz para mim como instrução e vou responder prontamente. Como é o nosso coração? Como é o nosso comportamento? Qual o diálogo que gera entre nós? Como nós vemos as pessoas? Essa é a forma, sabe, que nós temos que aprender com o comportamento do Senhor. É isso que ele está dizendo, então, para os discípulos. Ele diz o seguinte: portanto, todos, versículo 4, todos ou aquele que se humilhar, está dizendo no futuro, amém? Não era ali, mas durante sua formação, durante seu crescimento, a sua vida vai transcorrendo, é necessário que tenha um coração que se humilhe diante da direção do Senhor. Então, portanto, segue e obedece. Ele fala: aquele que se humilhar como essa criança, esse então será o maior no reino dos céus. Então, ser uma criança, ou como uma criança, nos torna o maior no reino dos céus. Se há discussão entre eles, qual seria o maior, ele diz assim: seja como esta criança. Ele diz no versículo 5, e quem receber essa criança no meu nome, tal como este meu nome, a mim me recebe. Se você olhar para uma criança e perceber aquilo que ela ministra em sua vida, em questão de humildade, de sinceridade, de obediência, de responder prontamente, se você se moldar a ela, você está recebendo então a mim. Então o Senhor está dizendo essa palavra nessa direção para aqueles discípulos. Ocorre que nós temos que lidar com a nossa formação. Nós temos uma formação. E a nossa formação, de repente, foi muito conturbada. E as coisas que estavam no nosso derredor, nós conquistaríamos se nós lutássemos por aquilo e tentássemos prevalecer. Afinal de contas, a minha ideia, a minha sugestão, isso foi fruto de muita briga. Foi fruto, assim, de momento de muita adversidade. Você queria que prevalecesse. Então, nós carregamos isso dentro de nós. Está aqui dentro. Está dentro de mim. Dentro de mim. De repente sai alguma coisa que eu sei que não compatibiliza com a palavra. Não compatibiliza com aquilo que eu aprendi. Mas como eu posso lidar agora sendo igreja? Nos nossos relacionamentos. Como nós podemos prevalecer? Sendo que todos nós somos passíveis de repreensão. Todos nós temos defeito. Todos nós erramos numa direção.
ninguém está completamente transformado. Nós temos uma semente que agora é da mesma natureza de Deus, da mesma natureza habita em nós. Mas há atitudes e reações que são minhas próprias. Então eu entro num grande dilema. A palavra me diz algo que eu sou, que o Senhor habita em mim, que o Espírito Santo habita no meu interior, que eu vou conquistar todas as coisas agora sendo do Senhor, mas de repente eu não percebo. De repente eu não vejo. De repente eu não me compatibilizo, sabe, com aquilo que a Bíblia passa para mim. Eu não vejo que eu sou uma pessoa tão boa assim. Eu acho que em mim alguma coisa que ainda tem que ser transformada. Portanto, nesse processo, nós precisamos nos ajudar mutuamente, amém? Ajudar mutuamente como igreja. Um apoiando o outro, um motivando o outro, um sendo de suporte para o outro, para que todos, lá no final, permaneçam firmes, que ninguém se perca pelo caminho. A nossa verdade, comparada com os discípulos, pode ter alguma semelhança. Qual é a questão dos discípulos? Em primeiro lugar, eles eram judeus. Judeus. E o povo judeu não considerava o povo gentil. Então ele é judeu, ele é bom. Gentil são outros. Para mim tem promessa, para o outro não tem. Eu sou filho da promessa, sou da descendência de Abraão, mas o gentil, ele não pode ser considerado. Afinal de contas, não tem nada de Deus para ele. Então eu me divido dele, me separo dele. Então eu guardo o que eu sou, mas os outros são simplesmente os outros. São os outros. Eu sou do povo de Deus. Assim é a mentalidade do judeu. Esses que estão andando com Jesus. Entre esses judeus também tinha um outro sentimento. A respeito dos samaritanos, que vivia ali juntamente com eles. Por fim, samaritano é pior ainda. Samaritano eu nem considero. Samaritano, na minha interpretação, nem alma eles têm. Eu não sei que eles existem. Samaritano e samaritano, distante. Eu não tenho nada a ver contigo. Portanto, a minha mente é que gentil não tem a ver comigo, porque são gentil, não são da promessa. Samaritano, pior ainda, é como se não existisse. Mas entre ali os judeus, havia uma outra divisão. Afinal de contas, existia homens e mulheres. Quem são os melhores? Os melhores são os homens. Mulher é segundo plano. Na cultura judaica, na mentalidade deles, os judeus são os bons e os homens. Mulher ainda é uma segunda categoria. Então você vê que ele vai tendo uma certa barreira de relacionar-se com os outros. Mas entre eles mesmos, os judeus, existem os bons e os ruins, os sãos e os que têm enfermidade. Entre eles havia os bons. Quem é que eram os bons? De repente, aqueles que pertenciam a alguma seita. Então, seja fariseu, saduceu, havia muitos, herodianos, por fim, havia muitos lá. E havia entre eles muitos conflitos. Então, veja, eu sou judeu, não sou gentil, não tem nada a ver com o samaritano, eu sou homem, sou muito melhor que a mulher. Entre nós, eu sou melhor porque pertenço à classe dos fariseus. E, por fim, havia muita divisão. E nessa questão, não havia como Deus chegar no coração dele para uma transformação. Tamanha a barreira que ele tinha em relação aos outros. E a Bíblia chama dos pequeninos. Que é isso que ele quer tratar. É como nós vemos os outros. E de repente no nosso coração vai formando algumas tipo de julgamento que já está no nosso interior, que achamos que somos bons e melhor que os outros. Achamos. Por quê? Porque o Senhor tem revelação para a sua vida para cuidar desses outros, para alcançar esses outros, que de repente estão tão distante. Mas eles tinham uma questão de ser exclusivista, ser muito, sabe, para si mesmo. E a grande questão nossa, em relação às pessoas que estão ao nosso redor, e em relação às pessoas que convivem no nosso meio, que estão ao nosso lado, é que nós vamos nos fechando na nossa própria realidade, vamos ver na nossa própria história, e os outros são os outros. E aí cada um para si. Não pensa como eu, tudo bem. Mas o Senhor está fazendo ver, sabe que ele tem que ter um coração como criança, porque o coração da criança não tem divisão, ele considera todos.
Ele abraça todos, ele segue todos. Então os outros, na verdade, que para nós de repente está distante, o Senhor diz que nós só existimos e só nos formamos como igreja porque existem os outros para ser alcançado, para ser amado e ser, então, aproximado conosco. Então, portanto, na igreja, a questão de unidade e a questão de reconciliação e a questão de conciliação é o nosso primeiro ministério. A pessoa que está ao seu lado é muito importante. Olha para o rostinho dela, como que ela é importante, olha para ela. É muito. Gente, isso é muito importante. É fruto do amor de Deus. Mas quem é que pode transmitir? Qual é a agência que pode alcançá-los? Qual é a agência? Somente a igreja. Amém? Então a igreja nasceu para viver em comunhão. Ela nasceu para nós tornarmos um suporte dos outros. Aprendermos uns com os outros. Sermos uma agência onde o Senhor possa habitar, usando o dom, o talento de cada um. E juntos somos o corpo de Cristo para fazermos diferença no mundo. Mas se nós não cuidarmos, o nosso pensamento, com nossos lábios, com nossos olhos, de repente nós estamos agindo como judeus, na qual foi duramente repreendido pelo Senhor. É necessário que você converta o seu coração, é necessário que você torne como uma criança, é necessário que você considere os outros acima de si mesmo. Aí então, não há mais barreira. Irmãos, quando eu cheguei na igreja, no primeiro dia que eu entrei, eu tinha muitas coisas da minha vida no meu passado e tantas coisas. Mas a forma como a igreja me recebeu é como se eu fosse um irmão deles há muito tempo, da mesma família, do mesmo corpo. Ninguém me perguntou do meu passado, ninguém me perguntou do meu dia anterior e das falhas que cometi, sempre tratado como irmão, sempre abraçado pela igreja. Foi isso que me fortaleceu na igreja. Eu vi um corpo, uma família unida, interessada em instruir a mim, instruir aqueles que estão chegando, sabe, me abraçando acima de si mesmo. Há muita importância. Portanto, dentro desse ensino, aqui o texto do capítulo 15, ele vai falar assim: se teu irmão pecar contra ti, vai ergui-lo entre ti, ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Portanto, se alguém fez alguma coisa que te feriu, e aí é assim. Se você tem consideração pelos outros, e o Senhor disse, como ele disse assim, se teu irmão pecar, o Senhor chamou de irmão aquele que nem sequer estava ali dentre os discípulos. Quando o Senhor chamou de irmãos, ou seja, naquela oportunidade, ele tratou a todos como irmão. O que estavam ali e que não estavam. Eram todos irmãos. Esse era o coração do Senhor. Não havia divisão. Não havia preferência. Não havia classe distinta. Ninguém era especial. Os que estavam de fora, no coração do Senhor, também é irmão. E por que sabemos isso? Porque nós somos tratados como irmãos, ainda quando nós carregamos muito pecado. As pessoas não viram assim, como irmão, em potencial, meu irmão. Se ele pecar, se ele errar, vai ferir em você, vai te machucar, e você vai querer o melhor para ele. Como ele é teu irmão, você vai tentar ganhá-lo, não é? Aí você vai dizer, irmão, você fez, doeu em mim, porque o sangue que corre nele é o mesmo que corre em mim, é o sangue de Jesus. Portanto, quando ele erra, não uma agressão a mim, porque sou da igreja e ele não, porque sou mais perfeito e ele não, dói em mim, porque é meu irmão, e aquilo que vai trazer prejuízo para ele, dói na minha vida, então, portanto, eu vou instruí-lo, para ganhar o irmão, é para ganhar, sempre para ganhar. Então, diz para ele, olha, não é bom, acho que sim, pode ter prejuízo para você, eu vou te dizer, não é assim que o Senhor nos instrui, portanto, muda o comportamento e vamos caminhar junto. É essa a intenção. Se ele peca, te machuca porque é teu irmão, o pecado dele dói em você, mas não é para discriminar, não é para dizer que você é pecador e está errado, eu também sou,
É porque nós somos irmãos e queremos chegar um dia diante do Senhor. Eu vou te tratar como meu irmão, como o Senhor me trata. Não porque sou especial, porque somos todos iguais. O pecado está nele, a maldade está nele, aparecem tantas coisas que ele faz, mas na ótica do Senhor, ele é teu irmão. Trata ele de dentro e de fora, principalmente de fora, porque o Senhor usa a igreja para conquistar o de fora. Glória a Deus. Então, portanto, há muitos que estão aí fora, que de repente estão muito distantes por quanto do pecado, mas ele é um grande homem em potencial, porquanto o Senhor também morreu por ele, também pagou na cruz os pecados dele. E a igreja é uma agência do Senhor para alcançá-lo. Portanto, antes que eu fale, eu tenho que perceber que é um alvo na qual o Senhor colocou diante de mim, para que eu possa ganhá-lo, e não que eu possa, na verdade, destituí-lo, discriminá-lo e, de repente, rejeitá-lo, porque não tem a oportunidade que tive de conhecer a palavra. Então, ele diz assim, se teu irmão pecar, vai só você e ele. Se ele vê algo, irmão, não faça. Não é bom, vou te dar uma instrução. Há muitas outras coisas que o Senhor pode fazer por você. Eu quero aqui ser um instrumento para te dizer, volte, pratique o que é correto, vamos caminhar junto. Certamente, havendo essa mudança, você vai então crescer e se fortalecer. Mas pode ser que essa pessoa não te ouve. Pode ser que não. Pode ser que não. Ela vai continuar fazendo a mesma coisa. Ela não te ouviu. Portanto, diz a palavra, o versículo 16, se porém ele não te ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas, na verdade, que pelo depoimento de 2, 3 testemunhas, toda palavra se estabelece. Então você pega um outro irmão, fala assim para ele, querido, vou dizer alguma coisa. Você tem praticado isso, isso, isso? Eu te disse que não é legal? E certamente, sabe, não é um comportamento certinho. Eu queria, não só eu, mas junto com esse irmão, disser para você, para que você possa mudar, para que haja uma transformação na sua vida e, por fim, havendo conserto, você venha prosperar no caminho do Senhor. Então, nós estamos nós dois simplesmente para te ajudar e para te reintegrar, para trazer para perto. Eu disse, mas aqui junto comigo está outro que vai confirmar o que eu disse e juntos nós vamos te acolher. O tempo que for necessário, mas vamos te trazer para perto. Mas o versículo 17 diz assim, se ele, porém, nos atender, diz-o à igreja. E se recusar ouvir, também a igreja considere como gentio publicano. Então, a terceira oportunidade, que sempre é para ganhar e nunca discriminar, vai você, esse irmão e mais alguém da igreja. E junto você vai para ganhar. Olha, eu disse, nós dissemos, agora tem uma turma de pessoas aqui comigo para te dizer para você, para que você possa mudar a sua maneira de ser, essas coisas que você tem feito falado. Queremos juntos testemunhar que certamente se você tomar uma outra direção, o Senhor vai te abençoar e certamente você vai caminhar bem os caminhos do Senhor. Nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos para orar para você, para te fortalecer. Não queremos que você jamais fique distante, mas somos aqui um time para te trazer para perto, não para te discriminar. Então venha junto, mude o seu comportamento e vamos caminhar junto. Então nós estamos aqui como igreja. Mas se ele não te ouvir, diz o versículo 17, considere-o como um gentio e publicano. Então o que acontece com o gentio e publicano? Para o judeu era uma coisa estranha. O publicano, então, cobrador de impostos, era terrível, o judeu não gostava. Mas o que é que Jesus fez com o gentio e publicano? Ele salvou, ele libertou, ele curou, ele sentou junto, ele almoçou, ele conviveu, ele visitou, ele esteve sempre por perto do gentio e do publicano. Portanto, se esse irmão não te ouvir, nós como igreja queremos te dizer que você pode permanecer segundo a sua decisão, mas nós queremos dizer para você que no momento que você precisar, volte para cá, que nós estamos prontos a te receber. Amém? Então essa é a condição, é isso que o Senhor está instruindo. Então é sempre para ganhar, não importa, sabe, a questão que houve, não importa
Não importa a questão que houve. Não há distância para o Senhor. Não há distância. Mas para chegar essa pessoa, a agência é a igreja. Então a igreja, ela vai conviver nesse relacionamento sadio. Células. Tem lá a palavra, tem comunhão, tem oração, tem evangelismo. Mas você sabe, na célula tem que ter relacionamento sadios. Relacionamento, alegria de estar junto. É bom estar presente, é bom. Então você tem todo o esquema de célula, mas o esquema, todo aquele trajeto, não vale nada se você não for uma pessoa aberta, a pessoa para se dar, sabe, para se relacionar, para recebê-lo, para abraçá-lo e caminhar junto. É para isso que existe célula. É para isso que existe igreja. Portanto, qualquer coração nosso em relação a algo, ou diferença de doutrina, de comportamento, há uma série de coisas, sabe, nada disso é empecilho para que o Senhor possa intervir na sua vida, na vida desse irmão, e por fim restaurá-lo e fazer parte do corpo de Cristo, e não torná-lo o seu sangue na cruz em vão em relação àquele irmão. Mas acredite sempre, invista sempre, esteja sempre pronto, sempre por perto. Certamente esse é o coração da igreja. O versículo 18 fala assim: em verdade te digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Tudo que nós fizermos como igreja, um com o outro, e ligarmos, unirmos, orarmos na terra, pela presença do Espírito Santo, que capacita a igreja e honra a igreja, isso será também ligado no céu. Portanto, se aquela pessoa não se converteu, se aquela pessoa não mudou de atitude, continue sendo ingrata contigo, uma série de coisas, mas se dois irmãos pensar junto na mesma direção, isso já é uma verdade no céu. Quem crê na palavra? Amém. Isso já é uma verdade no céu. Mas olha uma outra verdade. E tudo que desligar na terra será desligado nos céus. Então você olha, se você discrimina, se você rejeita, se você contesta, se você passa de largo, se você de repente não adapta com isto, com aquilo, com este, com aquele, é um grande perigo dele ser desligado no céu. Esse é um peso muito grande para nós. Por isso que o Senhor diz o seguinte: não despreze nenhum dos pequeninos. Quem são os pequeninos? São aqueles que, a semelhança aqui da parábola das ovelhas, ele tinha 100 ovelhas, uma se extraviou. Essa questão de extraviar, ele se extraviou. Não foi uma decisão que ele quis fazer, ele se extraviou no caminho. Então diz aqui que o pastor deixa as 99 no aprisco e vai em busca desse. E quando este volta, é mais importante do que todos aqueles que estavam guardados no aprisco. Portanto, se qualquer comportamento, atitude, palavra, postura, de repente de alguém, esse alguém é muito mais importante do que a igreja toda reunida. Ele é o foco da sua busca, ele é o foco também merecedor do seu perdão, da sua compreensão, do seu amor, da sua dedicação, porque foi exatamente isso que a igreja fez conosco um dia no passado e o próprio Senhor fez um dia conosco, quando nos aceitou com a nossa multidão de pecado. Ele não olhou pecado, ele não olhou passado, ele não viu, simplesmente te perdoou e mostrou para você do seu amor, de toda a sua graça, te conquistou, te trouxe para o corpo de Cristo. Para ser o quê? Para ser agentes de reconciliação, de aproximar o caminho, a distância entre o pecador e o céu. Quem é que pode fazer isso? Somente a igreja. Portanto, nosso coração, hoje como ceia do Senhor, e nós queremos mesmo se assemelhar ao Senhor, e queremos e sabemos que o sangue vertido na cruz foi por toda a humanidade, só que eles não sabem, mas saberão através de nós, do nosso amor e da nossa compreensão. Invista, mesmo naquele que se achou que está muito distante, que o erro dele foi muito grave, invista. Não há nenhuma distância que possa nos separar do amor de Cristo. Todos estão debaixo dessa graça.
Agora, se a igreja ligar, será ligado no céu. Mas se a igreja não ligar, será desligado do céu. Isso é uma grande verdade. E a nossa postura, então, tem que ser sempre na direção do perdão, da conciliação, da restauração, da reaproximação, e que ele possa, então, se assemelhar a tudo que a palavra ensina, mas nós apenas como um elo de ligação entre a palavra, aquilo que recebemos um dia pela graça, e aquele que de repente falhou, errou, se extraviou, num repente. Ele é objeto. Se você tem uma célula, alguém está, sabe, com o coração apertado em relação a alguma coisa, larga a tua célula, ou pegue toda a sua célula, vai atrás dele para trazer de volta. Não discrimine. Amém. Qual é o coração do líder, do pastor, dos membros? É sempre um coração de reconciliação. As igrejas que dividem muito, é muito de regra, de uso e costume. O Senhor não tem isso. Ele fala assim, os pequeninos. Ai daquele que maltratar os pequeninos. Ai daquele que desprezar o pequenino. Quem é o pequenino? Aquele que não tem revelação do Senhor, que vai falhar muito, mas um dia vai se aproximar. Glória a Deus. Tem um casal de irmão aqui, que foi amado, tal, e veio para a igreja, aceita o nosso meio, caminhou conosco, andou muito tempo, fazia tantas coisas, mas ele ainda bebia ou fumava, a esposa também. Nunca ninguém lhe disse nada, absolutamente nada. Foi amado até o fim, até que veio o dia da libertação. E no dia da libertação, foi embora a bebida, foi embora o fumo, e glória a Deus, puderam então se batizar e por fim fazer parte da comunhão. Mas nunca ninguém, pelo menos da minha parte, nunca ninguém levantará o dedo contra ninguém, porque eles são os pequeninos na qual nós devemos aproximar e amar e trazer para o aprisco. Glória a Deus. Amém. Então, nessa noite, ele fala assim, versículo 19, verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordar a respeito de qualquer coisa, dois apenas, em comunhão com o mesmo Espírito, concordar a respeito de qualquer coisa, porventura, e pedirem, será-lhe concedida pelo meu Pai que está no céu. É necessário esse coração, sabe, que se assemelha ao coração do Senhor. É transmitido a cada um de nós. E aquilo que nós pedimos, certamente se fará. Portanto, ninguém é desprezado ou desprezível diante do Senhor. Absolutamente ninguém. Mas pense em ninguém. Pense em ninguém. Me lembro da conversão de um homem que havia matado num sacrifício de macumba, crianças, lá na cidade de Goiás, e fez todo aquele ritual, e houve então sacrifício à morte daquelas crianças, e derramou sangue, saiu notícia no jornal, foi todo mundo, sabe, foi um escândalo que houve. Por fim, um dia, esse homem na cadeia, uma coisa que ele nunca teve oportunidade, ele ouviu a palavra do Senhor, voltou-se o seu coração para Deus, se converteu, ainda que tenha cometido tamanha atrocidade, que eu creio, alguns podem pensar, jamais o Senhor o perdoaria. Mas Deus é Deus e não homem. Amém? Quanto mais você o conhece, mais próximo você fica, mais você o compreende, mais você então o respeita e o ama. E ele tem esse coração perdoador. Não importa o seu tempo do passado. Mas ele disse, se humilhar, a partir de hoje para frente, se esse for o nosso coração, tudo que nós pedimos, Senhor, será concedido. Glória a Deus. Portanto, seja um agente de conciliação. Não ouça nada de ninguém, a menos que o outro esteja próximo, para que haja um conserto e junto possamos caminhar como igreja e não simplesmente sermos ali, de repente, uma falha no corpo de Cristo. Queremos que todos caminhem igual para que a igreja possa prevalecer. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos orar. Queria que, se há nessa palavra algum sentido de conserto, se há pessoas que lhes forem diferentes, se há pessoas que te prejudicou muito, se você ficou muito magoado, se marca o teu coração,
No nome de Jesus, libere perdão, porque certamente por ele o Senhor também morreu e nós não somos melhor do que ninguém, não somos. Então, enquanto o louvor vem à frente, os irmãos que vão ministrar a ceia, possa vir à frente também. Queria que você fechasse os olhos. Se algum conserto a fazer, faça agora. Se alguma coisa marcou no seu coração, algo, alguém, no nome de Jesus, libere perdão. Libere perdão.